Esse é o JC para ouvir análise, eu sou Igor Maciel e vamos falar sobre Geraldo Alckmin na chapa de Lula e como é que fica a relação de Lula com o PSB aqui em Pernambuco também, porque o PSB nacional, foi o PSB de Pernambuco que avalizou a entrada de Alckmin no partido para ser vice de Lula. Foi João Campos quem avalizou, quem deu o aval para ele ser candidato a vice na chapa de Lula. E por que Lula não quer mais Geraldo Alckmin? Algum problema com Geraldo Alckmin? Algum problema com o PSB? Não, gente, é o seguinte, vamos lá. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Campanha eleitoral, ela tem dois pontos que são muito importantes. Esses dois pontos são os seguintes. Você tem símbolo e você tem força, número. Então você tem símbolo e número, certo? Vamos chamar assim, símbolo e número. O que é o símbolo? Símbolo é a criação da narrativa. Você precisa criar uma narrativa. E a narrativa é aquilo que une as pessoas, é aquilo que atrai os votos. Então você precisa ter símbolo, você precisa ter algo pelo que lutar. Então esse é o símbolo que você cria, certo? A segunda coisa é número. Precisa ter voto. Precisa ter capilaridade, precisa ter voto, então isso também conta muito. São esses dois pontos, e é sobre esses dois pontos que eu quero falar. Primeiro, vamos lá. O que Alckmin representou na eleição de 2022 para Lula e para o PT? O que foi que ele representou? Se você parar para pensar um pouquinho, você vai ver que ele era um símbolo. Alckmin não tinha voto. Alckmin tinha voto? Não, Alckmin não tinha voto. Alckmin não tinha número para entregar a Lula. Quantos votos Alckmin tinha para entregar a Lula? Nenhum. Sabe por quê? Vamos ser honestos em relação a isso. Alckmin, naquele momento, a gente precisa ser honesto em relação à história. Alckmin tinha se aposentado, ele estava aposentado. Alckmin participava de programa matinal de televisão como especialista, ele é médico, né? Ele participava como especialista em acupuntura. Governador 4 vezes de São Paulo, ele estava participando de programas, ele não precisava de dinheiro para viver, lógico, mas ele estava participando de programas de acupuntura, ele falava sobre acupuntura, ele é especialista em acupuntura como médico, então ele tinha essa função, tinha abandonado a política, não estava mais trabalhando com política. E aí Lula foi buscá-lo, o PT foi atrás dele para que ele fosse candidato como vice de Lula. Por quê? Ele não tinha voto, ele não tinha número, mas ele era um símbolo. O que é que Geraldo Alckmin representava? O símbolo é uma representação. O que é que Geraldo Alckmin representava na eleição de 2022 para o Lula? Representava a união de adversários contra Jair Bolsonaro. A ideia da campanha era mostrar que Jair Bolsonaro era isso é a ideia do PT, tá? A ideia da campanha do PT em 2022. Era mostrar que Jair Bolsonaro era tão vil, tão cruel, tão ruim, tão mal, que até os adversários se uniam contra ele. Mostrar que até Lula e Alckmin, que disputaram a eleição um contra o outro, que se esculhambaram em 2006, até eles entravam em acordo que Bolsonaro não presta. Era isso que eles queriam dizer. Então, Geraldo Alckmin era o símbolo de que a união aconteceu, contra Jair Bolsonaro. Símbolo, não era voto, era símbolo. Mas quando você tem o Geraldo Alckmin agora, atualmente, ele não é mais esse símbolo. Ele não tem mais esse símbolo. E ele também não tem voto. A verdade é essa. Tem uma influência muito grande ainda em São Paulo e tal, mas não suficiente para arrastar voto, para carregar votos. Então você tem uma dificuldade para o Geraldo Alckmin continuar na chapa. E aí não tem a ver diretamente com o PSB. Tem também, mas eu vou explicar mais à frente quando a gente falar sobre número. Mas o fato é que Geraldo Alckmin era um símbolo e ele deixa de ser esse símbolo perde força, porque não é mais necessário juntar antagonistas contra o Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro está preso. A situação agora é outra. A situação agora é mostrar força. E força você mostra com números. E aí a gente vai para os números. Geraldo Alckmin tem esses números? Não, Geraldo Alckmin não tem esses números. O PSB, que é o partido do Geraldo Alckmin,
tem esses números, que aí você podia dizer, não, então vamos, ok, beleza, não vai ser Alckmin, mas vamos colocar alguém do PSB na vice. Ok, mas o PSB, ele não forma nenhum símbolo, como o Alckmin formava, e o PSB não tem número. E não tem. Vou dizer por quê. Porque quando você compara o PSB com a principal alternativa de Lula hoje, Lula quer colocar o MDB na vice, vamos lá, o MDB tem quantos deputados federais? O MDB tem 42 deputados federais. Sabe quantos deputados federais tem o PSB? 16. A diferença é muito grande. Quantos senadores tem o MDB? O MDB tem 11 senadores, dos 81. Sabe quantos tem o PSB? 4. São os senadores do PSB. Então, e mesmo assim, não são alinhados com Lula. Os senadores do PSB não são alinhados com Lula, ou pelo menos tão alinhados quanto se esperaria. Não são os 4 alinhados com Lula. Então, você tem uma dificuldade aí, porque o PSB não tem número para oferecer, ele tinha uma casa para o Alckmin. E aí serviu para criar um símbolo em 2022. Esse símbolo perdeu força, não tem mais necessidade desse símbolo. Se não tem necessidade do símbolo de antagonistas se unindo contra um inimigo em comum, então você parte para os números, e o PSB não tem números, pelo menos não para competir com o MDB, com o PSD e com outros partidos que estão aí no radar para ocuparem a vice de Lula. Então, a situação é que nem em Pernambuco o PSB tem a força que tinha antes. Nem mesmo em Pernambuco, que é o maior centro de força do PSB hoje, o presidente nacional do PSB é João Campos, nem mesmo em Pernambuco eles são mais esse centro de força, porque chegaram já a ter 70 prefeituras em Pernambuco e hoje são pouco mais de 20 prefeituras. Então, nem essa força existe mais. Fica realmente muito complicado para Lula e o PT manterem o PSB na vice, a não ser que se tente criar algum outro símbolo, e aí já é outra história. Este é o JC para ouvir análise, eu sou Igor Maciel, obrigado gente, a gente volta amanhã aqui no Spotify, no JC. Grande abraço, tchau, tchau.